Jesus, amém, amém. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra nesses dias, nesse tempo, eu acredito muito que devemos ter palavras de esperança, palavras que nos fazem olhar de uma forma diferente diante de circunstâncias, situações que enfrentamos. E eu quero pregar uma palavra em cima do tema, a igreja que prevalece contra as portas do inferno. Se você puder nos acompanhar, quero fazer a leitura de um texto bíblico que está em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Não faz muito tempo que eu trouxe uma palavra sobre esse mesmo contexto, esses mesmos versículos. Eu senti no meu coração nessa noite de compartilhá-la de uma forma um pouco mais profunda. E para que a gente entenda, você que nos assiste, irmãos, amigos, que a igreja de Cristo não é uma igreja qualquer, é uma igreja poderosa. A igreja de Cristo é uma extensão de quem Cristo é. A Bíblia diz que Ele é o corpo, Ele é o cabeça de um corpo. A igreja é esse corpo, então nós somos a extensão de tudo aquilo que Jesus é. E nós precisamos compreender isso, em especial nesses momentos que vivemos, que existe uma igreja poderosa, uma igreja que prevalecerá e prevalece não só nos tempos de Pedro, mas nos nossos tempos, uma igreja que prevalece contra as portas do inferno. Eu quero destacar alguns aspectos que envolvem essa igreja. Essa igreja que prevalece contra as portas do inferno é uma igreja que é edificada sobre a rocha. Nós podemos aqui citar, nesse contexto, nessa palavra, que Jesus está falando para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Ele questiona, perguntando para os seus discípulos: quem dizes que o povo diz quem eu sou? E aí eles respondem, uns dizem que o Senhor é profeta, o Senhor é Elias, o Senhor é um outro profeta do Antigo Testamento. Mas aí ele retorna e faz uma outra pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro responde, dizendo que o Senhor é o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí na sequência ele vai dizer isso. Então uma igreja que prevalece, é uma igreja contra as portas do inferno, é uma igreja que é edificada sobre a rocha. Jesus vai fazer uma referência à própria liderança do apóstolo Pedro. E eu quero falar não só sobre isso, mas uma igreja que prevalece é uma igreja que tem uma liderança, que tem a revelação de Jesus Cristo, e ela é estabelecida por Deus. Também podemos fazer uma referência como rocha sobre a palavra de Deus. Em outros momentos, Jesus mesmo vai dizer que vai fazer uma comparação, uma analogia à rocha como a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Mas também vai falar sobre a centralidade de Cristo como a rocha. E é sobre isso que eu quero dar uma ênfase maior sobre esse tópico. A Bíblia diz em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Toda a palavra de Deus, ela é centralizada em Deus, ela é centralizada em Cristo. Ele é o início, Ele é o fim, Ele também é o meio, Ele é o processo. A mensagem de Deus tem como foco central Deus e o seu reino. Ainda que Deus diz em sua palavra que Ele amou ao mundo
a ponto de enviar o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós vamos perceber que a mensagem central não é o bem-estar das pessoas, não é o bem-estar da igreja, mas o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Jesus mesmo, antes de ser crucificado, ele disse o seguinte: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O Pai amava a Jesus? Claro que sim, mas o que mais importava era que Jesus cumprisse a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ele fosse crucificado e morresse na cruz pelos nossos pecados, por nós. Mas ainda assim, Jesus em muitos momentos, ele diz, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, versículo 24 ao 25, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Com isso eu quero dizer para você, que existe uma centralidade, Cristo é o centro das nossas vidas. A vontade de Deus é que a mensagem de Cristo, podemos ter as mensagens motivacionais, ela tem seu espaço no encorajamento, mas você vai ver que a centralidade da mensagem de Jesus está em arrependimento, está em renúncia, está em obediência a Deus, está em servir a Deus, em ser imitador de Cristo, em glorificar a Deus, mesmo que para isso tenhamos que morrer pela causa de Cristo. É sobre isso que eu quero que você entenda. Deus ama as pessoas, mas Deus cumpre o seu propósito. Ainda que Jesus tenha morrido na cruz do Calvário, se a pessoa não crer na mensagem, no Evangelho de Jesus Cristo, ela acabará sendo condenada eternamente. Porque a vontade de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós vamos ver em outro momento, na sequência até mesmo dessa revelação que Pedro teve acerca de Jesus como Filho de Deus, em Mateus 16, do 21 ao 23, dizendo: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Com isso nós queremos que você compreenda o seguinte: uma igreja que prevalece contra as trevas é uma igreja que tem como em seu centro, em seu governo, Jesus Cristo e a sua palavra, a sua vontade. Nós devemos ser uma igreja teocêntrica e não humanista. O que seria uma igreja humanista? É quando o homem se torna o centro das atenções. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1:10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servos de Cristo. Então, nosso chamado, irmãos, é para que, acima de tudo, Jesus esteja no centro das nossas vidas. A sua vontade seja estabelecida em nossas vidas. O seu propósito seja estabelecido em nossas vidas. Deus ama as pessoas, Deus nos encoraja, nos ordena a amar ao nosso próximo, só que ainda assim, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a vontade dos homens. Essa é a igreja que prevalece, é um dos aspectos da igreja que prevalece contra as portas do inferno. Um outro aspecto que eu quero destacar, que a igreja que prevalece contra as portas do inferno, é uma igreja de governo. É importante a gente entender que, em muitos momentos, os discípulos, quando ensinados por Jesus, eles questionavam, porque eles não compreendiam.
Mas nesse momento, que é um primeiro momento que Jesus se refere à igreja, os discípulos não perguntam o que é a igreja, porque eles sabiam o que era a igreja. A palavra usada para a igreja, nesse contexto, é eclésia. E a definição que muitos têm acerca da eclésia não vem do seu sentido e contexto original. Então, séculos antes de ser escrito o Novo Testamento, os gregos já usavam essa palavra eclésia para descrever um grupo de cidadãos que se reuniam com um chamado para propósitos governamentais. Um grupo aproximadamente de 6.000 pessoas, homens acima de 18 anos. E eles se reuniam para discutir sobre novas propostas de lei, apresentar estratégias militares e eleger magistrados. Esse era o significado original da palavra eclésia. Então, eles se reuniam ao redor do seu presidente ou do seu imperador, no caso o Império Romano que dominava naquele tempo. Eles usaram muito bem, de uma forma prática, essa palavra. Então eles se reuniam junto com o imperador, recebiam os direcionamentos, eram estabelecidas as leis e eles colocavam isso em prática. Nós, como igreja, nós também temos um chamado em relação a isso. Existem dois aspectos da igreja que a gente precisa compreender. Lá em Apocalipse, que está ligado a essa questão do governo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João está falando acerca da igreja. Nós somos constituídos reino e sacerdotes. A palavra para reino vem da palavra grega basileus, que significa, além de reino, líder do povo, príncipe, comandante, senhor da terra, rei. Na verdade, a melhor tradução para esse contexto deveria ser rei e sacerdotes, porque o nosso chamado como igreja é para sermos reis e sacerdotes. Qual era a função dos sacerdotes? Sacerdotes, eles ministram adoração a Deus, oram e intercedem pelo povo. Sacerdotes ensinam o povo a lei de Deus. Sacerdotes têm autoridade para abrir e fechar os céus. O alvo principal do sacerdote é os céus. Nós somos, isso não é uma referência somente para quem é um líder eclesiástico, para quem é um pastor, para quem é um apóstolo, para quem é um profeta, mas isso está ligado a todo cristão. Somos uma nação, um povo sacerdotal. Essa é a nossa função sacerdotal. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. Mas nós também somos reis, por isso Jesus é o rei dos reis. Qual é a função de um rei? Reis, eles têm autoridade na terra, reis governam a terra, reis estabelecem leis na terra, eles decretam leis e essas leis devem ser cumpridas. O alvo principal dos reis é a terra. Enquanto os sacerdotes, o seu alvo é os céus, o alvo dos reis é o governo sobre a terra. E esse é o nosso chamado. De que forma nós realizamos isso? Existem alguns exemplos na Bíblia para você entender. Porque quando Deus cria o homem, lá em Gênesis você vai ler no capítulo 1, versículo 26 e 28, vai falar sobre qual era a missão, o propósito da criação. É para que o homem dominasse, a palavra domínio está relacionado com governo, ele governasse sobre a terra. Só que por causa da desobediência de Adão e Eva, eles entregaram esse governo, essa autoridade que eles tinham, delegada por Deus, eles entregaram ao diabo. Consequentemente, nós vimos as consequências disso sobre a humanidade, que ainda hoje vemos essas consequências. Só que Jesus, quando ele se entrega à morte, a Bíblia diz
em Mateus 28, que ele resgata essa autoridade, e ele fala assim, eu tenho agora toda a autoridade, nos céus e na terra. E essa autoridade, novamente, foi passada à igreja, ao seu povo. Mas vamos ver alguns exemplos de governo, de você entender sobre essa questão do governo, de estabelecer aquilo que está nos céus, ser estabelecido nessa terra. Um exemplo, Josué. Olha só que tremendo isso. Josué 10, versículos 12 ao 14, eles estão numa guerra. E o povo de Israel, o povo de Deus está vencendo essa guerra, e Josué vai dizer assim, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalão. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha só o nível de autoridade, porque quando você está numa posição de governo, significa que você tem autoridade. Autoridade não só sobre doenças ou enfermidades, autoridade inclusive sobre o tempo. Uma outra pessoa que foi usada poderosamente dessa forma foi Elias. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, 1. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Por quê? Porque era um juízo de Deus sobre os deuses daquele tempo, sobre o povo que estava desviado dos caminhos do Senhor. E passado esse tempo, ele orou novamente para que chovesse, e choveu. Isso é exercer o nosso governo, a autoridade como reis, autoridade dada por Deus a nós. Jesus também em outro momento, ele vai dizer assim, em Marcos capítulo 4, versículo 39 ao 41, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o exercício da autoridade que temos em Cristo, em Deus, que foi delegada a quem? A sua igreja. Irmãos, 2014, sob um direcionamento da profeta Cida Nicolau, nós fomos com vários líderes para orar nas duas nascentes de rios que correm aqui por Campo Grande. Fomos vários líderes lá para orar, abençoar a cidade. E fomos nas nascentes porque era para haver uma purificação sobre a cidade, na cidade. E fizemos as orações lá, fizemos os decretos lá. Na semana seguinte, o prefeito da cidade de Campo Grande foi destituído da sua condição como prefeito, porque foi descoberto que ele estava envolvido com corrupção. Isso no ano de 2014. Agora, recentemente, mês passado, sob um direcionamento de Deus, quando começou a paralisação de algumas coisas aqui na cidade, Deus colocou no nosso coração para que fôssemos em todas as entradas da cidade de Campo Grande, orarmos, abençoarmos a cidade, ungirmos as entradas e orássemos para que essa praga não se espalhasse sobre a cidade. E uma das coisas que muito me chamou a atenção, estávamos eu, minha esposa e o João Vitor, nós fomos também orar na rodoviária, e lá na rodoviária também oramos, declarando ali que não ia entrar droga, não ia entrar coisa ruim ali pela
rodoviária. Ungimos tudo ali, passou 3 dias, foi fechada a rodoviária. Só veio abrir agora recentemente. Aquilo me chamou muita atenção, porque temos autoridade, irmãos. Temos autoridade sobre essas coisas e devemos assumir esta autoridade. Uma igreja que governa, uma igreja que decreta, uma igreja que estabelece nessa terra a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus fez, ensinou na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu e você fazemos parte da igreja do Senhor, temos esta autoridade. E eu quero dar uma continuidade acerca disso, porque uma igreja que prevalece sobre as portas do inferno é uma igreja que manifesta sua autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Jesus disse para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A chave é símbolo de autoridade. Quem possui uma chave tem autoridade, tem acesso a um lugar. Tem o direito legal sobre algo. Quem possui uma chave. As chaves do reino servem para unir céu e terra. Deus deseja que a sua vontade, aquilo que está nos céus, se manifeste aqui na terra. Elas dão autoridade aos discípulos de Jesus para trazer o reino e o governo de Deus à terra, assim como ele é no céu. A palavra usada para autoridade é exousia, significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Poder físico, habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. Mas o significado principal é o poder da autoridade, influência e do direito, privilégio. O poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas. O poder de decisões judiciais. Isso significa o quê? Que Jesus nos delegou uma autoridade, irmãos, para manifestar tudo aquilo que está relacionado ao reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Nós somos aqui na terra, a igreja de Jesus Cristo, o representante dele aqui. Nós somos os seus embaixadores. O que nós ligarmos aqui na terra terá sido ligado nos céus. A palavra usada no grego para ligar é del, significa atar um laço, prender. Atar, prender com cadeias, lançar em cadeias, proibir ou amarrar a ação do inimigo em determinada situação contra as nossas vidas. Em uma determinada situação, Jesus vai dizer, quando ele expulsa um endemoniado, mudo e surdo, e essa pessoa ela é curada, ele diz que pode ter um valente, mas se alguém mais valente do que ele entrar nessa situação, ele entra para libertar aquela pessoa ou aquela situação seja resolvida. Nós temos autoridade para proibir a ação das trevas contra nós, contra a nossa família, contra tudo que envolve as nossas vidas. Por isso da importância de você entender sobre a questão de autoridade espiritual. A outra palavra dentro desse mesmo versículo diz assim: o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A palavra grega usada é luo, significa libertar alguém ou algo preso que estava atado, desamarrar, soltar. Então nós proibimos a ação do inimigo e libertamos as pessoas escravizadas. Proibimos determinadas situações na qual o inimigo Satanás está atacando e liberamos a ação de Deus em favor de pessoas, em favor de situações. Esse é o nosso poder, essa é a nossa autoridade em Cristo Jesus. Por isso que uma igreja que prevalece contra
as trevas, contra as portas do inferno, é uma igreja que tem e sabe usar esta autoridade que nos foi concedida por Cristo Jesus. Também uma igreja que prevalece contra as portas do inferno, um outro aspecto, é uma igreja que entende sobre guerra espiritual. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, isso é uma referência a pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nesse texto, o apóstolo Paulo revela a natureza da nossa guerra. Ela não é de ordem natural, ela é de ordem espiritual. Assim como existe a realidade natural, também existe a realidade espiritual. E a realidade espiritual é a que influencia a realidade natural. C.S. Lewis diz o seguinte: existem dois erros iguais e opostos, sob os quais nossa raça pode cair diante de demônios. Um deles é descrer na existência das trevas, dos espíritos malignos. O outro é crer neles, mas ser impulsionado por um interesse doentio por eles. Peter Wagner, em seu livro sobre oração estratégica, ele fala sobre 3 níveis da guerra espiritual. O primeiro nível de guerra espiritual é em nível de solo. Esse é o ministério da expulsão de demônios. Você vai ver em vários momentos, tanto quando Jesus esteve aqui na terra em carne, como seus discípulos, você vai perceber o quê? Que em vários momentos eles expulsaram demônios de pessoas que estavam sendo escravizadas, estavam sendo de alguma forma dominadas e estavam sofrendo as consequências dessa escravidão espiritual. Então eles exercitam sua autoridade, seu poder de governo sobre isso, porque a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do mal e não sofrer nenhum dano. E assim eles o fizeram, expulsando demônios de pessoas que estavam sendo afligidas. Talvez esse é o contexto principal sobre guerra espiritual que boa parte da igreja entende, mas não para por aí. Peter Wagner também em seu livro ele vai dizer que existe uma guerra espiritual em nível de ocultismo. São os praticantes de forças ocultas, que usam de feitiçarias, encantamentos e outras ações para liberar ataques espirituais contra alguém. Diferente do demonismo, são trabalhos realizados para destruir casamentos, causar doenças, gerar perdas, falências, entre outros. Um exemplo na Bíblia a gente pode ver quando o rei de Moabe chama o profeta Balaão para lançar sobre o povo de Israel que vinha de encontro a Moabe um encantamento, uma maldição. Só que Deus não permitiu que esse profeta fizesse isso, e ele vai dizer o seguinte: contra o povo de Deus não vale encantamento, não vale adivinhação contra o povo de Israel. Assim também não vale contra nós. Mas é importante que você entenda, não seja incauto em relação a tudo isso. Muitas vezes, desde uma situação, por exemplo, que você é uma pessoa bem-sucedida, ou você está combatendo algo das trevas, muitas vezes pessoas se levantam, movidas, é claro, por espíritos malignos, para realizarem trabalhos, para de alguma forma trazer destruição. Mas pela graça de Deus a gente tem não somente uma armadura de Deus para nos proteger disso, nós temos também o poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus a nosso favor. Nós temos a nosso favor os anjos do Senhor, e a Bíblia diz que
maldição sem causa não se cumpre. Podem ser realizados trabalhos contra nós, porém por causa daquilo que Jesus é em nós, nós somos protegidos e guardados por Ele. Porém nós não podemos ser ignorantes em relação a essa realidade, que muitas vezes isso pode vir a acontecer. Por exemplo, muitas vezes uma doença que não é identificada pela medicina, acontece de repente, uma situação assim, que é algo repentino e não se identifica, pode ser algo relacionado a isso. Uma outra situação, por exemplo, na sua casa, na nossa casa, de repente começa a ter discórdia, conflitos, atritos, você pode ter certeza que o diabo está agindo ali, de alguma forma ele está agindo ali. Ou quando, mesmo a gente sendo fiel a Deus, você percebe que existe uma retenção, algo que o inimigo está tentando nos cercar e impedir de que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Então são situações, algumas delas, né? Por exemplo, você pode verificar isso em momentos, por exemplo, quando a sua cabeça fica confusa, quando o medo, você entra em pânico, em medo, você pode ter certeza que não é somente um pensamento em si, mas existe também um espírito. Por exemplo, nesse tempo que estamos vivendo, né? As notícias, muitas notícias trazendo, vamos dizer assim, más notícias. Eu sei que existe a má notícia, mas por trás de tudo isso existe um espírito de pandemia, um espírito tentando deixar as pessoas com medo. Existe uma interferência espiritual sobre toda essa situação, mas graças a Deus a Bíblia diz que o Evangelho são boas notícias, e é por aí que nós devemos começar a ser renovados, fortalecidos na nossa fé no Senhor. Então esse é o segundo nível, a guerra espiritual em nível de ocultismo. E o terceiro nível, a guerra espiritual em nível estratégico, são os principados, as potestades territoriais, são os espíritos territoriais. Nos tempos de Elias, quais eram esses espíritos que atuavam a nível territorial, a nível da nação? Era um principado chamado Baal. Em Daniel nós vamos ver um outro principado, no capítulo 10, ele tinha orado ao Senhor buscando entendimento acerca de uma situação. Deus ouviu ele em seu momento em que se humilhou diante de Deus, mas o príncipe da Pérsia impediu de que Gabriel trouxesse um outro anjo, trouxesse a resposta da sua oração. E houve uma batalha por 21 dias, até que esse príncipe foi derrotado. Então, existe uma influência. Por exemplo, nós estamos no contexto brasileiro. Qual é um dos principados que tem se levantado ou tentado impedir o avanço na nação brasileira? O principado da corrupção. Mas em nome de Jesus, ele vai cair em nome de Jesus. Um outro principado que atua de uma forma ainda forte na nação é o principado, é o espírito de Jezabel, que é um espírito manipulador, é um espírito de engano, é um espírito que quer usurpar a verdadeira autoridade. Não se engane, muitas pessoas estão sendo influenciadas por esse espírito, aqui na nação brasileira, estão tentando usurpar de uma forma ilícita a autoridade governamental. Por trás de tudo isso, e você pode perceber como se move, muito engano, muita mentira, muita manipulação de informações, para tentar roubar uma autoridade, derrubar uma autoridade. Por trás de tudo isso está um espírito chamado espírito de Jezabel. Como já existiu, nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 2, nos tempos era representado por uma mulher, mas que simboliza o quê? Um espírito em nosso tempo. O tempo da neutralidade quanto ao mundo espiritual acabou. Aqueles que não conhecem o poder sobrenatural de Deus se tornarão cada vez mais sujeitos à maldade e aos falsos poderes sobrenaturais do diabo. Aqueles cujo medo e as doutrinas os levaram a evitar o poder sobrenatural de Deus, se tornam presas fáceis para o poder do maligno, especialmente seus filhos. Cuide bem disso. Quem diz isso é o profeta Rick Joyner. Ele também vai dizer: as igrejas que têm rejeitado o poder sobrenatural de Deus,
hoje se tornam cada vez mais irrelevantes e incapazes de alcançar o mundo nesse intenso conflito espiritual. Muitas das igrejas e denominações que têm rejeitado o poder sobrenatural de Deus já têm sucumbido às influências do movimento da nova era. A igreja que não anda em poder se tornará cada vez mais incapaz de lidar com os tempos e de confrontar o poder do inimigo que vem contra ela. Por isso, na sequência, eu já quero falar que a igreja que prevalece contra as portas do inferno é uma igreja que anda na plenitude e no poder do Espírito Santo. Jesus, antes de ser elevado aos céus, depois que ele foi ressuscitado, ele deixou bem claro para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém enquanto não forem revestidos do poder do Espírito, do poder de Deus. Atos 1:8 ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus, o reino de Deus, consiste em poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deus, o reino de Deus é um reino de poder. A igreja que faz parte do reino de Deus é uma igreja que manifesta o poder de Deus, é uma igreja que manifesta os dons do Espírito, é uma igreja que manifesta sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Esse é o nosso chamado como igreja. Sabe, irmãos, nós não somos daqueles que somente lemos na Bíblia e vemos lá que lá houve curas, lá houve sinais, lá houve milagres, lá houve maravilhas, mas nós fazemos isso nos dias de hoje, porque somos a extensão de Cristo nessa terra, e o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez naqueles dias é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus nos chama para manifestar o seu poder, a sua glória, através dos seus dons espirituais que Ele deu a cada um de nós. Deus é um Deus ainda todo-poderoso, Ele não mudou. E eu sei que nesse tempo Deus está despertando a igreja para buscar esse poder, para manifestar esse poder sobrenatural e manifestar esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. A Bíblia diz que isso acontecia nos tempos dos apóstolos, nos tempos dos discípulos depois de Jesus, não foi somente ele, mas nesse tempo, eu creio de todo o meu coração que Deus está levantando um povo que crê no poder de Deus, e que nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver isso acontecer. Nós não vamos ser somente espectadores, nós vamos ser protagonistas da manifestação do reino de Deus nesse tempo. Nós vamos ser usados por Deus para fazer as mesmas obras que Jesus fez, e maiores obras ainda. Eu creio nisso de todo o meu coração, tenho buscado a Deus para isso. Eu posso orar algumas vezes, nada acontecer, mas isso não me desanima, porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio que aquilo que Jesus disse, que aqueles em verdade, aqueles que creem em mim, farão as mesmas obras que eu fiz, e maiores obras farão. Eu creio nele, e eu creio que farei as mesmas obras, e ainda maiores do que ele fez. A manifestação do reino de Deus aqui na terra, foi deixado à sua igreja, através de mim, através de você. Não se deixe enganar. Sabe, irmãos, devemos perseverar nessa busca. Deus, seja eu um instrumento do Senhor, seja eu um vaso de Deus, para que este poder seja manifestado aqui na terra. Você foi chamado para isso, nós fomos chamados para isso. Se levante nesse tempo, não permita que o inimigo continue a ganhar terreno dentro do seu contexto, dentro da sua vida, e se levante, ergue as suas mãos e diga: basta. Em nome de Jesus, basta. Use a sua autoridade, use o poder, o dunamis de Deus. E os discípulos buscaram isso. E nós vamos ver em todo o livro de Atos,
uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa. Podemos ter perdido muito disso, mas esse é o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de restauração de todas as coisas, e é um tempo de restauração da igreja que vai prevalecer contra as portas do inferno. E por último, a igreja que prevalece contra as portas do inferno é uma igreja gloriosa, santa e sem mácula. Em Efésios capítulo 5, vou ler só o versículo 26 e 27, diz assim: para que a santificasse, está falando sobre a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A palavra usada para gloriosa é endoxos, significa ter em boa ou grande estima, de alta reputação, ilustre, honrável, estimado, notável, glorioso, esplêndido, livre de pecados. Essa é a igreja gloriosa. Deus está levantando uma igreja gloriosa nesse tempo, uma igreja sem mácula, significa sem mancha, sem falta ou sem deformidade moral. E uma igreja santa, santificada pelo Senhor, pela sua palavra, pelo sangue de Jesus purificada. Uma igreja gloriosa, irmãos. No final desses tempos, a igreja viverá em um ambiente imperfeito, no tempo mais cheio de trevas e lutando contra o maior ataque do mal e da tentação. Contudo, esta igreja preferirá a justiça sobre a iniquidade. Isto será um testemunho para principados e potestades de que a verdade prevalecerá soberanamente sobre a mentira. Estes fiéis serão dignos de governar com o Cordeiro de Deus. A igreja que está emergindo no final desta era, no final desse tempo, será conhecida por muitas coisas, mas sem dúvida, a coisa principal será que Deus está com ela. Deus está no meio dela, Deus é por ela. Ela vai curar, vai libertar, vai restaurar, vai transformar, vai prover multidões, assim como Jesus fez quando andou na terra. Esta igreja, ela fará obras maiores. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que nós vimos no livro de Atos, quando nós lemos, eu quero dizer para você, irmãos, que a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja gloriosa. Não é uma igreja que está com medo do anticristo. É uma igreja que está disposta a viver a vontade, os princípios de Deus nessa terra. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo essa palavra nessa noite, você é chamado para isso. Porque Deus não ia desperdiçar a tua palavra com qualquer um. Você tem um chamado no Senhor, para fazer parte dessa igreja que vai prevalecer contra as portas do inferno, uma igreja de governo, uma igreja que é estabelecida sobre a rocha, uma igreja que tem Cristo como centro da sua vida, uma igreja que vai manifestar a autoridade espiritual, o poder de Deus, uma igreja gloriosa, santa e sem mácula, uma igreja que vai fazer diferença nessa terra, nesse tempo, que vai manifestar o seu reino, e o seu reino será expandido sobre cada localidade onde o Senhor tem nos colocado. E eu quero te convidar nessa noite, para nós orarmos, como igreja do Senhor, pela nação brasileira. Eu sei que todos nós temos as nossas lutas, mas existe uma luta maior, uma luta pelo estabelecimento do reino de Deus nessa nação, uma luta contra os principados de corrupção, uma luta contra os principados de Jezabel, o espírito de Jezabel que tenta controlar, que tenta manipular, que tenta roubar, usurpar a verdadeira autoridade, uma luta contra as trevas, contra a mentira, contra o engano. E só quem pode realizar algo não são as pessoas, gente. Por isso nós não devemos botar a nossa confiança em pessoas, nós devemos botar a nossa confiança em Deus. E quem pode fazer algo de diferente nessa nação é uma igreja que está unida, conectada com o cabeça,
com Jesus Cristo, como uma extensão daquilo que Jesus é, e nós o somos nessa terra em nome de Jesus, amém? Por isso eu quero que você concorde comigo em oração agora, para que possamos orar e abençoar esta nação em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor a nação brasileira, essa nação, ó Deus, que Tu escolheu. Muitos podem dizer, será que pode sair algo bom de Belém? Será que pode sair algo bom do Brasil? Sim, pode, porque Deus a escolheu. Deus escolheu a nação brasileira para que nesse tempo seja uma nação de avivamento, uma nação transformada, uma nação como objeto de louvor nos céus e na terra. E nós oramos, abençoamos a nação brasileira e declaramos que é uma nação abençoada por Deus. Declaramos que todo principado de corrupção está caindo em o nome de Jesus, e junto com eles todos os seus que estão se apoiando, sendo influenciados por esse Espírito, mas que o Senhor tenha misericórdia, e essas pessoas se arrependam em o nome de Jesus, mas que venha sobre o Brasil o seu reino e a sua justiça seja estabelecida na nação brasileira, em o nome de Jesus. Nós oramos também repreendendo toda ação do espírito de Jezabel sobre esta nação, tentando escravizar pessoas, tentando manipular pessoas em o nome de Jesus. Declaramos que a luz do Senhor resplandece sobre o Brasil, que a glória do Senhor nasce sobre a nação brasileira, e por isso a nação brasileira será transformada. Nós veremos a mudança completada, aperfeiçoada nessa nação, e não nos lembraremos dos tempos difíceis, mas nós nos maravilharemos com o que o Senhor está fazendo e há de fazer sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro, esse povo abençoado, que vieram de várias nações e que fazem parte dessa nação, desse povo, com uma cultura linda, um povo, uma nação com recursos, com tantos recursos naturais. Tudo que foi roubado será restituído a esta nação. Todas as coisas boas que foram levadas para fora de forma ilícita retornarão para a nação brasileira em nome de Jesus. As riquezas, eu declaro sobre a nação brasileira, haja ordem, haja ordem, haja ordem, para que haja progresso e prosperidade nesta nação. Os valores mudarão em nome de Jesus. Eu declaro uma cultura de honra nesta nação, uma cultura de honestidade, de integridade, de verdade, sendo estabelecida nesta nação, uma cultura de justiça, atuando nessa nação. Caiam por terra tudo aquilo que o inimigo estabeleceu, desde o descobrimento desta nação, as coisas ruins que tem operado nesta nação, caiam por terra em o nome de Jesus, e se levante, ó, a igreja gloriosa nesta nação, que será usada para o estabelecimento e a expansão do reino de Deus, sobre toda a sociedade, sobre todas as áreas da sociedade, em o nome de Jesus, é que eu oro nesta noite, e declarando: Brasil, Tu és uma nação cujo Deus é o Senhor, Tu és a nação cujo Deus é o Senhor, a nação abençoada por Deus. Obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias. Nós não merecíamos as Tuas misericórdias, mas o Senhor teve misericórdia de nós, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por fazermos o Senhor ter aberto as portas dessa nação, para que os nossos antepassados tenham vindo, tenham sido acolhidos nesta nação, e somos um povo, eu declaro isso, que somos um povo cujo Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que reina de eternidade a eternidade, o seu governo não terá fim, seu governo não terá fim sobre a nação brasileira, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.
Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que nós vamos ver, eu já estou vendo pela fé, mas nós vamos ver isso se materializando na nação brasileira, não porque nós ou eu fiz essa oração, mas porque a igreja está clamando a Deus para que todo o propósito, para que toda a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra bendita do Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero te